Boa noite, meu nome é Juan e eu vou falar sobre o Taylorismo. O Taylorismo ele é uma forma de organização do trabalho e ele foi criado por Frederick Taylor, que foi nascido em 1956. No caso, como eu posso explicar? Uma forma de organização do trabalho seria uma empresa tem 100 funcionários, cada funcionário tem sua função. Então, o que Frederick Taylor fez para chegar nesse método? Ele começou a ir nas empresas e via o que tinha de errado na produção do produto. Vamos pegar um exemplo, uma empresa que produz carro. O que está dando que está demorando a sair os carros? Em vez de estar saindo 150 carros por mês, está saindo 80. Ele ia lá, via tudo certinho, o que estava de errado. Tal coisa está errado. Ele anotava para depois corrigir o erro. Então aí ele chegou à conclusão de que cada um teria que ter sua função, para bem de poder sair algo com bastante desempenho. Então vamos supor, um funcionário vai ficar responsável por apertar o parafuso, o outro por botar a porta do carro e o outro por engatar os fios para fazer a elétrica. Então ele falou, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo e tu vai fazer isso. Então, o que aperta o parafuso, ele vai se aperfeiçoar só apertar em um parafuso. Ele vai treinar até pegar bem isso. O que bota a porta vai treinar só em botar a porta. E o Taylor, ele cronometrava. O funcionário que aperta o parafuso, ele levava 2 minutos para apertar um parafuso. Ele tinha que treinar mais para demorar menos para apertar, né? Então, ao invés de apertar em 2 minutos, ele tinha que apertar em 50 segundos. Então, o Taylor ele ficava cronometrando para bem de poder controlar, né? E até que ficasse algo com bastante desempenho, que eles fizessem em menos tempo, porém com mais desempenho, que entregassem um produto bom ao cliente, que fizesse em grande escala, né? Em menos tempo e produzissem mais, ao invés de fazer só 80 carros, fazer os 150 certo, né? Então, basicamente o Taylorismo é isso, ele é uma divisão dos trabalhos, cada funcionário tem a sua função. Só que como o cara que aperta o parafuso, ele ele vai se aperfeiçoar naquilo ali até ele apertar, em vez de apertar em 2 minutos, apertar em 50 segundos. E como ele vai apertar bastante rápido, ele vai fazer isso muito mais rápido em outros carros e vai sobrar tempo. Então, ao invés de ele só apertar o parafuso, ele pode treinar para botar o parafuso no buraco também. Então, ao invés de só apertar, ele vai começar a treinar para botar o parafuso no buraco. Então, é questão de aperfeiçoamento, né? E cada situação tem sua desvantagem e vantagem. A vantagem do Taylorismo é que, como o Frederick Taylor viu que estava dando resultado, os funcionários com o tempo iam se cansar, né? Porque eles iam trabalhar bastante e o patrão ia ter o lucro e eles não iam ter nada. Então o Frederick Taylor ele começou a oferecer aumento de salário, férias, diminuição nas horas de trabalho, tudo que envolva assim para o funcionário ter um pouco de descanso e lucrar mais, ter um dinheirinho a mais. E a desvantagem é que com o tempo começou a vir as mecanizações, as máquinas, tirar assim um pouco a mão de obra. Só que muitos patrões de empresas, donos de empresas, eles não tinham condições de comprar as máquinas ainda. Ou muitos não queriam as máquinas ainda, porque achavam que poderiam dar alguma coisa errada, preferiam a mão de obra humana. Então, basicamente, o Taylorismo é isso, as organizações de formas do trabalho. Então, seria isso. Oi, meu nome é Rafaela e eu vou falar um pouquinho sobre o Fordismo. O Fordismo é um modelo de produção industrial criado nos Estados Unidos pelo industrial Henry Ford. A linha de produção é um elemento característico desse sistema produtivo. Ele funciona a partir de 3 princípios básicos: a intensificação, a economia e a produtividade. A intensificação consiste na redução do tempo de produção e, consequentemente, do tempo de espera de que o produto chegue ao consumidor. Ele surgiu com o objetivo de sistematizar a produção em massa. Criado em janeiro de 1914, o sistema foi um marco no mercado automobilístico da época, pois reduziu o tempo de produção e o custo dos veículos. Enquanto no Taylorismo o trabalhador era adequado à máquina, tendo sua produção cronometrada e programada para agir de modo repetitivo, o Fordismo fez o contrário, adaptando as máquinas ao trabalhador com a inovação da esteira rolante do trabalho especializado. Então, um modo de produção em massa elaborado consistindo no aumento de produção que possibilita
e baixos preços, que por sua vez aumentam as vendas e ajudam o produto a se manter com preços baixos. O maior legado do Ford foi a mecanização da produção e a padronização de processos e produtos. Também implantou políticas de administração muito avançadas para a época, como a aplicação de metas e pagando os salariados com salários maiores do que a concorrência, sem perder a lucratividade. Vou encerrar falando um pouco sobre as vantagens e as desvantagens do Fordismo. As vantagens foram que menos mão de obras necessárias em função ao avanço de tecnologia, produção adequada e demanda evitando o desperdício, mão de obra qualificada, produto com qualidade superior. As desvantagens foram a diminuição dos postos de trabalho e, consequentemente, o aumento do desemprego. Nem sempre há produtos estocados, demora da produção, que pode fazer com que o produto demore a chegar ao consumidor. Boa noite, meus queridos. Meu nome é Nicolas e hoje eu vou falar com vocês sobre o toyotismo, tá bom? O que é o toyotismo, basicamente? Ela é uma produção baseada sob demanda. Foi criado pelo Taiichi Ohno, que ele era um ex-funcionário da Toyota, sabe? E ele queria acabar com o desperdício de peças e também acabar com o acúmulo de mercadoria no estoque. Foi criado em 1970, só que ela é muito usada até hoje, tipo, muito usada mesmo, sabe? Então agora eu vou falar algumas características para vocês do toyotismo. Ela é uma produção flexível, ou seja, ela só vai acontecer, eles só vão começar a produzir depois que eles fazer o just in time. O que seria o just in time? Só vai começar a produzir depois que eles falar com a população, falar com o mercado, para ver o tanto de pedido que eles precisam fazer, para não sobrar e nem faltar. Tipo, carro no caso, aqui a gente tá falando do toyotismo Toyota. E antes de fazer qualquer tipo de produção, eles têm que fazer isso para não ir produto, não ir fora, né? Claro que não vai fora, mas tipo, para não sobrar e nem faltar, sabe? Para ficar tudo justo para a população, para depois eles atender outra demanda, outro pedido, sabe? A mão de obra ela é muito qualificada, tipo, muito qualificada mesmo, porque o pessoal estuda só para aquilo ali, sabe? Cada um tem a sua função lá e tipo, é muito mais rápido atender a demanda assim, tipo, quando ele já sabe a quantidade, do que se eles não soubessem, se eles fizessem carro a mais ou carro a menos, sabe? Então, quando ele já tem a quantidade, é muito mais fácil de atender. O trabalho é sempre em equipe, eles sempre estão trabalhando em equipe, desde 1970 até hoje, quando eles fazem o Just in Time, que é a pesquisa, todo mundo trabalha em equipe para fazer aquele pedido, aquela demanda o mais rápido possível, e outra, em perfeita qualidade, em perfeito estado, sabe? E tipo, zero detalhe assim de erro nos carros da Toyota, tipo, é tudo muito feitinho porque os caras capricham, eles pensam mais alto que todo mundo, sabe? E também, como eu falei lá no começo, a eliminação de desperdício, eles não ficam desperdiçando nem tempo, nem mercadoria, nem peça, nem nada, é tudo feitinho, sob medida, tudo só para aquilo, sabe? Então é um negócio que é muito bem feito. E também tem as vantagens e desvantagens. As vantagens foram menos mão de obra necessária, por causa de que a tecnologia avançou bastante. Uma produção bem adequada, evitando o desperdício das peças. E também uma mão de obra qualificada com um produto muito superior, sabe? E as vantagens foram a diminuição dos postos de trabalho consequente e aumento do desemprego. Nem sempre tem produto estocado, tipo, às vezes chega a faltar se o pessoal querer comprar mais, às vezes pelos fatos de eles terem feito só aquilo, às vezes não vai ter mais, sabe? Porque foi só o pedido. Então nem sempre tem produto estocado e também um pouco da demora para fazer os pedidos, sabe? Contando isso, às vezes pode chegar para demorar mais pro cliente, às vezes, pelo fato de não ter no estoque.